Essa 13ª questão deve ser a mais interessante dessa prova, e nela o examinador fala sobre 4 pontos no espaço, ou seja, no R3, né? Aqui é a origem, não todos eles num mesmo plano. E ele pergunta quantos planos a gente pode obter, pode construir, que sejam equidistantes desses 4 pontos. Então, colocando o nosso foco, a gente tem 4 pontos na forma geral, ou seja, em posição geral, ou seja, se você escolher 3 pontos quaisquer dentre eles, eles vão ser não colineares, ou seja, eles vão definir um plano, e o último ponto vai ser um ponto que não pertence a esse plano. Isso vale separando o D do plano ABC, o A do plano BCD, o B do plano ACD e o C do plano ABD. Então, nessa configuração geral, a gente sabe, pelas alternativas, que o número de planos equidistantes desses 4 pontos não depende da posição relativa entre esses pontos, só depende dessa propriedade. Portanto, vamos explorar um caso muito particular. Qual é o que eu recomendo? Aquele no qual os 4 pontos são vértices de um tetraedro regular. Ou seja, nessa situação, imaginando mais ainda que os 3 pontos que eu chamei de 1, 2 e 3 definam um plano horizontal, não é difícil a gente perceber qual é um primeiro plano que está dentro do nosso foco. Qual seria ele? Seria um plano aqui, né? Colocado numa posição paralela a esse plano horizontal, de forma que a distância do 4 até tal plano deve coincidir com a distância do 3, do 2 e do 1 até esse mesmo plano. Se isso é difícil para você enxergar, imagine, por exemplo, que esse plano está um pouquinho mais para cima, horizontalmente ou para baixo, de forma que você se convença que existe nessa situação um único plano que vai deixar o 4 num dos semi-espaços e os outros 3 pontos para o outro semi-espaço, né, definidos por esse plano, e aqui a gente tem um primeiro plano que satisfaz o enunciado. Por simetria, é claro que a gente vai ter outros 3. Por quê? Porque eu consigo separar o ponto 4 do plano definido pelos outros 3, o ponto 3 do definido pelos outros 3, o ponto 2 do plano definido pelos outros 3 e o ponto 1 do plano definido pelos outros 3. É um pouco mais difícil de enxergar, mas nada te impede, por exemplo, de imaginar que o ponto 1 estaria aqui, o ponto 4 estaria aqui, e aí esse é o plano que separa o 1 do plano 2, 3, 4, e ao colocar de volta, ou seja, ao rotacionar o tetraedro de forma a fazer com que o ponto 1 volte para essa posição e o ponto 4 volte para essa, a posição para onde esse plano vier a aparecer é exatamente o plano associado a esse 4º elemento da nossa solução. Em outras palavras, ao rotacionar o tetraedro junto com esse plano, você vai descobrir onde de fato está o plano que deixa o ponto 1 separado dos outros 3, que seria, sei lá, alguma posição que seria geometricamente colocada aqui nesse plano inclinado, tá certo? Espero que eu tenha conseguido ser claro. Mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque a gente ainda pode separar 2 pontos para um lado e 2 pontos para o outro, relativos a determinados planos seccionadores. E é isso que a gente vai ver agora. Um primeiro plano fácil, ou relativamente fácil de ser percebido, é esse plano azul, que ele é definido por 3 pontos médios de arestas desse tetraedro. Então,
uma vez que esse é ponto médio dessa aresta 3, 4, esse é ponto médio da aresta 2, 4, e esse é ponto médio da aresta 1, 2, é fácil perceber pela simetria do tetraedro regular que uma vez que todas essas arestas têm os mesmos comprimentos, então na verdade essas metades são todas de mesmos tamanhos. Então essa é na verdade a configuração que a gente tem. Mais do que isso, o centroide, o centro desse tetraedro regular, ele vai ter que ser um elemento pertencente a esse plano azul. E, também por simetria, é obrigatório que a distância do 4 até esse plano azul coincida com a distância do 3 até esse plano azul, que coincide com a distância do 2 até o plano, que coincide com a distância do 1 até esse plano. Por quê? Porque, na verdade, essas distâncias são dadas pelas projeções desses vértices nesse plano, e pela simetria do tetraedro, dá para provar que todas essas projeções precisam ser congruentes, como segmentos. Portanto, esse é um primeiro plano que deixa os vértices 1 e 4 para um semi-espaço e os vértices 2 e 3 para o outro semi-espaço. E da mesma maneira, a gente consegue um outro plano, por analogia, que deixa os pontos 1 e 2 para um lado e o 3, 4 para o outro, e os pontos 1 e 3 para um lado e 2, 4 para o outro. Como eu tenho certeza que não falta mais nenhum, porque, por exemplo, eu separei o ponto 1 e 2 dos demais, depois eu separei os pontos 1 e 3 dos demais, 1 e 4 dos demais, depois o 2 e 3 dos demais, o 2 e 4 dos demais e o 3 e o 4 dos demais. Então, através do que a gente chama no método de um braçal organizado, a gente percebe que a separação de 2 pontos para 2 pontos não dá para ser feita em mais do que essas 3 situações, e de um ponto frente aos demais 3 pontos em não mais do que essas 4 situações. E como essas 7 situações geométricas definem planos separadores distintos, então eu espero que tenha ficado claro, ainda que eu tenha sido bastante breve, que existem, na verdade, 7 planos que cumprem a propriedade desejada pelo examinador, e com isso a gente termina com bravo como a resposta correta procurada.